Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre qualidade das formulações. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na introdução aí, na abertura de hoje, música do James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Acho que eu vou ver se eu arranjo um emprego numa rádio. É legal esse negócio de pôr música e falar, né, junto. E com vocês, Frank Valli. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui os slides aqui. Então tá bom, chega de palhaçada, né? Vamos à aula. Tá bom, então, aula 8, qualidade das formulações. Talvez aqui a aula vai ficar um pouco mais curta, tá, pessoal? Não sei, vamos ver. Mas se ficar um pouco mais curta, tudo bem. Como eu já tinha explicado para vocês lá, que até para a gente desencavalar aí as aulas, né, que estão meio encavaladas aí, quer dizer, elas não estão encavaladas, né, elas estão atrasadas, mas aí quando eu conseguir colocar de volta nos trilhos, aí pode ser que fique meio encavalado, né, então se a aula ficar um pouco mais curta, acho que é até bom, né, mas não estou prometendo não, tá, vamos ver se fica mais curto. Então vamos lá. Para falar de qualidade das formulações, né? É o tópico da aula de hoje. Então, exemplos de formulações para problemas clássicos, tá? A gente vai ver aí alguns exemplos. Como avaliar a qualidade de uma formulação, tá? Que acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer, e então agora a gente vai tentar responder essa pergunta. E como comparar diferentes formulações, né? Que acho que essa terceira pergunta está relacionada com a segunda, certo? Para comparar, você precisa saber avaliar a qualidade, né? Certo? Bom, é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Qual que seria o modelo ideal de um determinado conjunto lá de pontos inteiros, né? Lembra que a gente está sempre em busca de resolver um problema em que as soluções viáveis sempre são pontos inteiros, né? E só que aí quando a gente vai olhar para uma formulação linear, né, ela vai ser um poliedro, né? E aí esse poliedro, ele quanto mais próximo ele tiver de ter como vértices só os pontos inteiros, melhor seria o modelo, tá bom? Então o modelo ideal seria o próprio fecho convexo dos pontos inteiros, tá bom? Por que isso, né, pessoal? Porque a gente viu lá nos métodos de resolução de programação inteira que a gente está sempre precisando resolver a relaxação linear do nosso modelo, né? E aí a gente viu também que quando a gente resolve um programa linear, a gente tem como solução ótima algum vértice daquele poliedro, né? Então, se os vértices forem inteiros, a hora que a gente resolver o programa linear, a gente vai ter uma solução inteira, tá bom? A gente sabe que é muito difícil isso acontecer na prática, né? Mas aqui a gente está falando do modelo ideal, né? Então, o modelo ideal seria o modelo em que a gente conhece exatamente aqui o fecho convexo dos pontos inteiros, tá bom? Certo? Aí, ó, tem um teorema aqui. Esse eu estou citando aqui, ó, um livro que é do Carlos Eduardo Ferreira e da Yoshiko Wakabayashi, lá do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Né? O nome do livro é Combinatória Poliédrica e Planos de Corte Faciais. Tá?
O Carlos, é o Carlinhos, né, que a gente chama lá, o Carlinhos ele foi meu orientador, né? Meu orientador de mestrado e de doutorado também. E a Yoshiko foi orientadora do Carlinhos, né? Hoje eles trabalham juntos, enfim. É, então estou falando aqui só de alegre, só de curiosidade. É, tá, então o que que diz lá? É claro que assim, esse teorema não é deles, né? Eu estou citando aqui porque eu extraí a citação do livro deles, mas esse teorema é do Hoffman e Kruskal, né? Então vamos ver que teorema é esse aqui, ó. Então uma matriz A é totalmente unimodular, e aí a gente vai dizer que ela é TU, né? Se o valor de cada subdeterminante de A é zero, um ou menos um. Exemplos bastante conhecidos de matrizes TU são a matriz de incidência de um grafo orientado e a matriz de incidência de um grafo bipartido. Um resultado importante a respeito de matrizes TU, aliás, que motivou sua descoberta, está expresso no próximo teorema, devido a Hoffman e Kruskal. Tá, então aqui primeiro assim, a gente está só falando da definição, tá? Então o que que define uma matriz, né, para ela ser totalmente unimodular? Basta que cada subdeterminante de A seja zero, um ou menos um, tá? Essa é a definição. Aí aqui tem aqui ele cita, né, dois exemplos de tipos específicos de matrizes que são TU. Não significa que toda matriz TU são dessas dois tipos aqui que ele está falando, tá? Então, um tipo é a matriz de incidência de um grafo orientado. A gente vai ter um exemplo aí agora, mais para frente aí de um problema em que a gente vai formular lá o modelo e a matriz A lá, que são os coeficientes lá das restrições, ela vai ser justamente a matriz de incidência de um grafo orientado, tá? Isso vai aparecer aqui daqui a pouco. E aí um outro exemplo seria a matriz de incidência de um grafo bipartido, tá? Que o grafo bipartido ele não é orientado, tá? Mas ele é um tipo específico de grafo não orientado. Enfim, são dois exemplos aí. Aí um resultado importante aí qual que é? Seja A uma matriz TU e B um vetor inteiro, então o poliedro PAB é inteiro. Que poliedro que é esse aqui, né? É você olhar para as soluções viáveis olhando isso aqui agora como AX menor ou igual a B, tá bom? Se for, acho que é isso, né? Aqui, ó, AX menor ou igual a B, tá bom? Então, só que aqui, quando a gente está falando do poliedro, a gente não está considerando a função objetiva, né? Então, aqui no caso, a gente está olhando maximize tal função sujeito a isso aqui. Quando a gente fala sujeito a isso aqui, ó, isso aqui que eu estou falando é justamente o poliedro, né? Que a gente está interessado. Então, se esse poliedro for inteiro, ou seja, todos os vértices dele forem inteiros, não importa qual a função que a gente está otimizando em cima dela, não importa, porque todos os vértices são inteiros, entendeu? Então, ou seja, quando a matriz A ela é TU, a gente está com um problema fácil na mão, né? Vamos dizer assim, porque resolver a relaxação linear dele vai nos dar uma solução inteira, tá bom? Não importa qual a função objetivo em questão aí, tá bom? É, o corolário desse teorema, né? Seja A uma matriz TU e B, C vetores inteiros, então os seguintes problemas de programação linear têm solução inteira, tá? Então aqui ele só está dizendo aqui, é que aqui ele está falando de dualidade, né? Eu não falei de dualidade ainda nesse curso, eu vou falar mais para frente, tá bom? Então você pode olhar só para essa metade aqui, ó. Não precisa olhar para essa outra parte aqui, tá bom? Esse aqui seria o dual desse aqui. Então, como eu não falei de dualidade ainda, não precisa esquentar a cabeça aqui. Então, aqui o que está dizendo basicamente que interessa para a gente, né? É que esse problema aqui, ó, maximizar uma certa função objetiva aqui, ó, Cx sujeito a ax menor ou igual a b vai ter solução inteira, tá bom? Mesmo que eu resolva só a relaxação linear, tá bom? Então, beleza. É, Agora, também assim, né?
e isso aqui é legal a gente saber e tal, mas na prática também, pessoal, quando a gente tem um modelo na mão que quando a gente for olhar para a matriz A lá, que são os coeficientes lá das restrições, né? E aí ela forma uma matriz TU, né? E aí também, assim, o vetor aqui do lado direito aqui das restrições teria que ser inteiro também, né? Mas enfim, quando acontece isso aqui, geralmente é um problema que a gente já conhece até um algoritmo polinomial para resolver o problema, entendeu? Sem precisar de programação inteira, tá? Então isso aqui é legal do ponto de vista teórico, porque na prática quando a gente tem um problema fácil na mão, a gente não usa a programação inteira, tá? Quando a gente tem um programa fácil na mão, a gente faz o algoritmo direto e tal, né? Tá bom? É só pra gente saber mesmo. Agora aqui eu tô pegando agora, eu tô fazendo um recorte aqui de uma apresentação do Cid de Souza, que ele é professor lá da Unicamp, tá bom? Do Instituto de Computação da Unicamp, tá? Eu peguei aqui alguns slides aqui de uma apresentação dele aqui. Tá bom. Que aí ele vai dar exemplo aqui onde a matriz A aqui vai ser TU, né? Então vamos ver esses exemplos aqui, ó. Então o problema do fluxo de custo mínimo, tá? A gente vai abreviar como FCM, problema de fluxo de custo mínimo. Então o que que é a entrada para esse problema? É uma rede, tá? E aí o que que é essa rede, né? Ela é composta por um grafo orientado, tá? Então os arcos aí eles têm uma direção, né? Tá saindo de um vértice indo para outro, né? Aí tem um custo associado a esses arcos, tá? Eu prefiro chamar de arco, tá? Quando é orientado, eu não chamo de aresta, eu chamo de arco, tá? Agora enfim, eu copiei do Cid, ele tá dizendo aqui aresta, mas eu uso arco. É, então, o C e J representa o custo por unidade de fluxo que passa por aquele arco IJ, tá bom? Vocês lembram que lá no começo da nossa disciplina, um exercício lá que eu falei para vocês resolverem, né, era ler sobre o problema de fluxo, né? Então, quem leu, agora acho que já vai entender mais fácil isso aqui que eu vou falar agora, né? É, tá bom? Então, o fluxo é assim, vai passar fluxo pelos arcos, tá bom? E aí o fluxo ele é medido em unidades, né? Então a cada unidade de fluxo que passa por um arco, a gente vai, digamos que, pagar um custo CIJ, tá bom? É, Aí cada arco vai ter uma capacidade, tá? Uma capacidade inferior e superior, tá? Então a capacidade inferior é o mínimo de fluxo que tem que passar por aquele arco. E a capacidade superior é o máximo de fluxo que tem que passar por aquele arco, tá bom? Então, o L é o inferior e o U é o superior, tá bom? São as capacidades da inferior e superior. E aí, por último, o B aqui, né? Esse B. O BI é associado a cada vértice I, tá? Do grafo, então o BI representa a oferta ou o fornecimento de fluxo naquele vértice, tá? Quer dizer, desculpa, é oferta, né? Tá bom, desculpa, eu falei errado aqui, ó. O B do I, então, se ele for positivo, tá? Ele indica que daquele vértice está, digamos que jorrando unidades de fluxo. Ele é uma fonte de fluxo, tá? É como se fosse uma torneira, tá? Ele está com a torneira aberta ali, tá? Então, se esse B do I for positivo, é que o vértice ele vai dar fluxo, ele sai fluxo dele ali, é como se ele fosse uma torneira aberta, tá bom? Agora, quando esse BI for negativo, aí indica que o vértice ele tem uma demanda por fluxo, tá? Então é como se ele fosse o ralo, né? Então quando você vai ligar a torneira, essa água ela vai cair em alguns canos, tal, até ela chegar num ralo, vamos dizer assim, né? Então o fluxo vai sair de alguns vértices lá que estão com BI positivos e vão chegar até os vértices que estão com BI negativos, tá bom? E para chegar nesses vértices que estão com BI negativos, eles vão passar
pelos vértices que tem, digamos, uma demanda neutra aqui, né? Que é o BI deles é zero, tá? Que é a gente vai dizer que é um vértice de passagem, tá? Então, os vértices de passagem, eles não vão reter fluxo, né? Eles não oferecem fluxo, também não consomem fluxo, o fluxo passa por eles, né? Então, se entrar naqueles vértices 10 unidades de fluxo, para um vértice que tem BI zero, então essas 10 unidades têm que sair, tá bom? Dele, tá bom? Porque ele é um vértice de passagem. Se entrar 10, tem que sair 10, tá bom? Agora, se for um vértice de oferta, né, ou de fornecimento de fluxo, o BI dele for 5, então significa que tem que sair 5 unidades de fluxo dele, tá bom? E vai sair como, né? Vai sair pelos arcos que saem dele, tá bom? E aqueles que têm demanda, né, que tem, o BI é negativo, vai ter, então se fosse BI, sei lá, igual a 20, então teriam que entrar 20 unidades de fluxo naquele vértice, tá bom? Poderia até entrar 30, mas se entrasse 30, teria que sair 10, tá? Então o saldo teria que ser 20, tá? Ou melhor, né, menos 20, né? Que aí o menos 20 para indicar que o saldo está indicando que entrou 20 unidades de fluxo naquele vértice. Beleza. O problema qual que é então? Encontrar um fluxo que atende à oferta e demanda de cada vértice, respeitando as capacidades das arestas e que minimize o custo total, tá bom? Certo? Beleza. Agora vamos ver um modelo para isso, tá? Ó, então assim, né, pessoal, quem nunca viu problema de fluxo, dá uma olhada lá, porque eu já tinha pedido para vocês lá no começo da matéria para ler, né? Para ver esse negócio do problema do fluxo, tá bom? Tá? Então, geralmente, assim, problema de fluxo mais clássico, eu acho que o que eu tinha pedido para vocês olharem lá era o problema do fluxo máximo, né? No problema do fluxo máximo, a gente tem um único vértice que tem BI aqui, esse BI seria positivo, depois que é o vértice de origem, né? Não, na verdade, assim, desculpa, no problema do fluxo máximo não tem os BIs. Você não sabe, a priori, você não sabe quem são esses BIs, mas você sabe que tem um vértice S lá, que é o sorvedouro, que é tipo de onde sai o fluxo, né? E aí tem um vértice T lá, que é o sink, lá, que é a pia, né? Onde vai despejar lá o fluxo. E aí todos os outros vértices do grafo seriam vértices de passagem, né? E aí o que no problema do fluxo máximo você tem que conseguir passar a maior quantidade de unidades de fluxo, né? Saindo do sorvedouro e indo até a pia, né? Só que aí você tem que respeitar a capacidade dos arcos, né? Certo? Era esse o problema do fluxo máximo. E no fluxo máximo não tinha essa coisa de capacidade inferior, né? Só tem a capacidade superior. E também não tem o custo, né, nos arcos, tá bom? Então, o arco você pode usar o arco que você quiser, só que desde que você respeite a capacidade deles e você quer passar o máximo de fluxo que você consegue lá até chegar no, no- na pia, né? Certo? Beleza. Agora então vamos ver um modelo aqui para esse problema do fluxo de custo mínimo, né? Então aqui, desculpa, tá? Só voltando mais um pouco aqui, né? Porque assim, ó, problema de fluxo máximo, o desafio, digamos que está ali por trás dele, o problema de fluxo máximo é fácil, tá? Ele tem algoritmo polinomial para resolver, né? E esse aqui também, tá? Esse problema também é um problema fácil. Agora, a questão é que assim, um é de maximização, o outro é de minimização, né? Então, o fluxo máximo é um problema de maximização. Esse problema de fluxo de custo mínimo é um problema de minimização, né? Só que aqui, ó, você já sabe de antemão qual que vai ser o fluxo que você vai passar, né? Porque os BIs aqui, eles já estão indicando, né? Quanto que vai sair de fluxo de cada vértice, quanto que vai chegar, tal. A questão toda é você conseguir fazer esse fluxo, digamos que escoar
pelos arcos de menor custo, né? Respeitando lá as capacidades deles, né? A capacidade inferior e a superior, tá bom? Tá, então o desafio é esse aqui. Você meio que já sabe quanto que você quer passar de fluxo, mas você quer minimizar o custo aí. Então você quer achar tipo rotas alternativas aí que sejam mais baratas. Agora já no caso do fluxo máximo, não. Você quer entuchar a maior quantidade de fluxo que você puder e qualquer rota serve, né? Tá bom? Agora vamos ver o modelo, tá? E aqui, ó, a gente não, eu não vou mostrar o modelo para vocês do fluxo máximo, tá? Mas eles são modelos bem parecidos, tá? Então, todos esses problemas de fluxo, eles vão ter essas restrições aqui as que eu vou mostrar, eles vão ter restrições parecidas, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Quais vão ser as variáveis, né? Vai ser variável x e j, que ela vai representar o fluxo no arco IJ, tá bom? E essa variável, ela não é binária, tá? É uma variável que pode ter o valor aqui qualquer entre a capacidade mínima e a capacidade máxima, tá bom? Aí a gente vai assumir que a soma dos BIs dá zero, tá? Para fazer sentido, tá, pessoal? Porque senão o problema não vai ter solução viável, tá? Porque se você tem um lugar lá que tem que sair, vamos supor, 5 unidades de fluxo, você vai ter que ter algum outro lugar que recebe essas 5 unidades de fluxo, tá bom? Mesmo que um vértice lá recebe 2 unidades, o outro recebe 3, mas a soma lá tem que receber esses 5, tá bom? Então, então é isso. Tem alguns BIs lá que são os vértices de passagem que eles já estão com zero lá no BI, né? Mas os que não estão, então, sabe, a hora que você somar lá todos os fluxos que você está falando que você tem que enviar e depois olhar para todos os lugares que tem que receber fluxo, isso aí tem que ser igual, né? Então por isso que essa soma aqui tem que dar zero, tá bom? Então a gente assume isso porque, enfim, se isso não valer, o problema não tem solução viável, tá bom? Beleza, aí a gente quer minimizar o custo lá, né? Então basta somar lá para todo o arco IJ do grafo, o x, a variável x e j, vezes o custo IJ, que é o custo por unidade de fluxo naquele arco, certo? Então até aí nenhum mistério, né? Aí aqui, ó, a restrição que eu falei para vocês que aparece sempre em problema de fluxo aparece essa restrição aqui, né? Que é o que? Então, para todo vértice do grafo, o que entra é igual ao que sai, seria no caso clássico lá do fluxo, que aí são os vértices de passagem lá que tem zero aqui, né? Então, o que entra menos o que sai tem que dar BI, tá bom? Então, no caso, quando é vértice de passagem, o BI é zero, né? Então, o que entra teria que ser igual ao que sai, né? Aí o que que eu estou falando aqui, o que entra, né? É assim, eu estou pegando todo o arco IJ, é, pegando todo o J, tal que existe algum arco IJ, né? Tô pegando todos, eu tô me enrolando aqui já, né? Então, assim, desculpa, tá? Eu tô meio atrapalhado aqui, né? É assim, ó, para todo vértice I do grafo, aí eu vou olhar todo vértice J, tal que existe arco IJ, ou seja, esse J aqui, ele é um vizinho do I e o arco tá indo do I para o J. Então, assim, todos os arcos que estão saindo do I, tá? Então, nesse somatório aqui, ó. Então, como eu estou somando x e j para todo o arco ij que sai do i, então isso aqui corresponde ao fluxo que está saindo do vértice i, tá bom? Aí aqui, ó, aí eu só estou invertendo aqui, né? Em vez de ser ij é ji. Então, são os arcos que entram no vértice i, tá bom? Então, quando eu somar tudo isso, eu estou somando o fluxo que entra no vértice i, tá bom? Então, o fluxo que sai menos o fluxo que entra tem que dar BI, exatamente BI, tá bom? Então, ou seja, quando o BI é negativo, vai ter que entrar mais fluxo do que sair, né?
quando o BI é positivo, vai ter que sair mais fluxo do que entrar. E quando o BI for zero, que é o vértice de passagem, vai ter que a quantidade de fluxo que entra vai ter que ser igual à quantidade de fluxo que sai. Beleza? Se N, esse N meio torto aqui, ó, é a matriz de incidência vértice aresta de G, este programa linear pode ser escrito como dessa forma aqui, tá bom? Então o N seria a matriz dos coeficientes aqui, ó, desse programa linear inteiro aqui, ó, tá bom? Olhando só para essa, o N aqui a gente está separando, né, essas restrições aqui das outras, né? Então o N é o que representa só os coeficientes dessa restrição aqui, ó, tá bom? Certo? Então uma forma resumida, compacta de escrever tudo isso aqui é isso aqui, né? Beleza. Um resultado clássico da teoria de fluxos em redes é que se B, L e U forem vetores inteiros, então este PL possui uma solução ótima inteira, se existir uma solução, tá? Porque assim, ó, mesmo assumindo isso aqui, ó, pode ser que não tenha a solução, não tem a solução viável por causa desses limitantes aqui, ó, capacidade inferior e capacidade superior, né? Então, dependendo dessas capacidades aqui, pode ser que não tenha solução viável o problema, tá bom? Acabei de perceber aqui que eu derrubei minha água. Beleza. Aí o que o resultado aqui da teoria dos fluxos diz é que assim, então se tiver solução inteira, né? Quer dizer, desculpa, se tiver solução ótima, né? Desculpa, nossa, acho que eu já tô com sono, hein? Tá cedo para eu ter sono, né? É meia-noite ainda. O resultado está dizendo que é assim, ó. Se tiver solução, tá? Então vai ter uma solução ótima inteira, beleza? Então, considerando aí que as capacidades são inteiras, os BIs aqui são inteiros, então o fluxo vai ser inteiro, tá bom? Vai ter um fluxo ótimo que é inteiro. Mais especificamente, todos os vértices, aí aqui a gente não está falando vértice do grafo, tá? A gente está falando do vértice do poliedro, né? Então todos os vértices, que aí são pontos extremos do poliedro, associado a esse programa linear, têm coordenadas inteiras, desde que esses vetores aí que a gente está falando sejam inteiros, tá bom? O B, o L e o U. Certo? Então aqui, assim, basicamente a gente está repetindo a mesma coisa, né? Isso segue do fato, agora como que eles sabem isso, né? Como é que eles conseguem dizer isso aqui? Justamente pelo resultado que eu estava falando para vocês lá no começo, sobre matrizes totalmente unimodulares, tá? Então isso segue do fato da matriz de incidência N ser totalmente modular. Isto é, qualquer submatriz quadrada de N tem determinante igual a -1, 0 ou 1, tá bom? Então aqui no caso, ó, essa matriz aqui, ela é TU, tá bom? Por isso que a gente sabe que esse programa aqui é linear, ele e tem os vértices lá todos inteiros, tá bom? Dando um bico aqui na minha água. Certo? Esse fato permite reduzir vários problemas de otimização combinatória a um problema de fluxo em redes. Então vamos ver aqui, ó, pegar outros problemas de otimização combinatória e escrever esses problemas como se eles fossem um problema de fluxo em redes, tá? Aliás, isso é uma coisa que assim, a gente sempre tem que ficar esperto, tá? Quando a gente está tratando com problemas de otimização combinatória. Que às vezes a gente. Sabe aquela coisa do muda a cor do capim, o burro morre de fome, né? Que dizem. Então muitas vezes a cor do capim muda e às vezes a gente não percebe, né? Então, que a gente, sabe, você está tratando outro problema que é igual ao outro e às vezes nem se deu conta, né? Então vamos ver aqui alguns problemas aqui, ó. Na versão básica do problema de caminho mínimo,
são dados dois vértices ST de um grafo G aí, e aí tem um custo associado a cada arco desse grafo, tá bom? E aí a gente quer encontrar um caminho mínimo de S a T, tá bom? Acho que esse foi um dos problemas que eu dei de exemplo lá, né? Acho que na primeira aula, né? Problema do caminho mínimo, né? Certo? Aí, ó, esse problema do caminho mínimo ele é um caso especial do problema de fluxo de custo mínimo, tá? Então, como que a gente enxerga isso? Ó? Se a gente pegasse aquele B lá, ó, seria o B do S seria 1, então o S, a gente quer um ST caminho, né? Então o S é a origem do caminho. Então na origem do caminho a gente fala que tem que sair uma unidade de fluxo, né? Aí no destino do caminho, a gente fala que tem que chegar uma unidade de fluxo. Então o BT menos 1, né, igual a menos 1. E aí todos os outros vértices do grafo são vértices de passagem, né? Então assim, se entrar um arco neles, vai ter que sair outro arco, certo? Só, se o caminho passar por eles, né, o caminho não vai começar neles e nem terminar neles. Então eles são vértices de passagem, né? Aí qual que é a capacidade inferior de cada arco? Zero, né? Eu posso não usar o arco, então não vai passar nenhuma unidade de fluxo nele. E qual é a capacidade superior do arco? Um, né? Eu não quero passar pelo arco várias vezes, eu quero passar uma vez só no máximo, né? Tá bom? Tá? Então, definindo dessa forma, aí eu tenho um problema de fluxo de custo mínimo, tá bom? É um caso especial do problema de fluxo de custo mínimo, né? Um caso em que eu só tenho um vértice que o B dele é 1, ou um outro vértice que o B dele é menos 1 e todos os outros são zerados e que os limites aqui, né, as capacidades são 0, 1 para todo mundo, né? Assim, capacidade inferior 0 e capacidade superior 1 para todos os arcos. Né? Então, ou seja, é um caso especial do, do fluxo de custo mínimo. Né? No problema de. Ah, então assim, né? Ou seja, aí para que isso aqui me diz o que então, né? Que eu consigo tudo que eu sabia aqui, ó, eu sei também para o caso do problema do caminho mínimo, tá bom? Então eu sei que o problema do caminho mínimo, eu tenho esse modelo aqui para o problema do caminho mínimo, tá bom? Né? E eu sei que ele vai ter solução inteira lá, porque a matriz vai ser totalmente unimodular, tá? Então todas essas coisas aqui vão valer para o problema do caminho mínimo, tá bom? Aqui, ó, problema de caminhos mínimos com mesma origem. É um caso aqui um pouco diferente aqui do caminho mínimo, porque agora a gente quer encontrar todos os caminhos mínimos de S para todos os vértices do grafo, tá? Então aqui era só de S a T, né? Eu te passo um S, te passo um T. Aqui eu só te passo um S e eu falo que eu quero o caminho mínimo de S para todos os vértices do grafo, tá? Aqui, bom, para quem for já estudou aqui os algoritmos de caminho mínimo, geralmente o algoritmo do caminho mínimo ele resolve esse problema aqui também, tá? Ele vai calculando o que a gente chama lá de árvore dos caminhos mínimos, né? Então esses dois problemas aqui são bem parecidos, eu diria, né? Bom, mas aqui, agora olhando para esse problema de caminhos mínimos com mesma origem, e olhando agora para fazer a relação dele, né, com o problema do fluxo de custo mínimo, né? Então, como que a gente faz? O B do S vai ser agora menos um, tá? Não vai mais ser um, porque eu não quero um caminho só, né, do S a T. Eu quero caminhos de S a todos os outros vértices do grafo, né? Então agora eu vou colocar n menos um, porque são todos os vértices menos o próprio S, né? De S para S não precisa, né, calcular. Então eu quero que saia n menos uma unidades de fluxo do S, tá bom? Aí depois, para todo vértice I, ele vai ter que receber uma unidade de fluxo, ou seja, ele é a ponta final de algum caminho, né? Certo? E aí aqui capacidade
capacidade inferior de cada arco, 0, e capacidade superior de cada arco, n-1, tá? Porque aí quando o fluxo estiver saindo do S, ele vai sair com n-1, né? Aí uma unidade vai ficar, vamos supor que eu estou saindo lá do S indo em direção a um certo vértice, né? Aí a cada vértice que eu estou passando, eu estou deixando uma unidade de fluxo nele, né? Porque eles têm, o BI deles é -1, né? Então, para eu alcançar lá o vértice que está mais longe, eu vou ter que deixar, digamos, essas n-1 n-1 unidades de fluxo, quer dizer, n-1 não, n-2, né? Unidades de fluxo nos outros vértices até eu chegar naquele que é o... eu tô falando besteira, né? Porque eu tô falando chegar no mais longe, não, não é isso. Não, assim, para mim também às vezes é difícil eu explicar as coisas sem ter uma lousa. Mas, enfim, acho que o ponto aqui onde eu estou querendo falar é que assim, como agora todos os vértices, exceto o S, eles consomem uma unidade de fluxo, então à medida em que eu vou passando com esse fluxo, vai ficando, né, uma unidade em cada vértice que eu passo. Por isso que quando eu saio, eu tenho que sair com n-1, para eu ter combustível, digamos, para chegar em todos os vértices, tá bom? E aí, como eu vou passar com essa montanha toda de fluxo, né, nesses arcos que estão mais próximos aí do S, são os que eu vou digamos, estar com o tanque mais cheio, eu tenho que ter essa capacidade aqui nos arcos, tá? De n-1. Beleza? Certo? Então, assim, são problemas diferentes aí que são casos especiais aí do problema de fluxo de custo mínimo, tá bom? Beleza. Então, agora só assim, tá, pessoal? É raro isso acontecer, tá? É raro você ter um problema para resolver e cair numa matriz totalmente unimodular, tá? E se isso acontecer é porque o teu problema é fácil, então você deveria escrever um algoritmo específico para ele e não trabalhar com programação inteira, tá bom? Mas nesses casos aqui você tem o modelo ideal aqui, ó, tá? Certo? Então, modelo ideal só para caso fácil, tá? Então, tudo que a gente vai querer é se aproximar do ideal, né? A gente, né, sempre vai querer estar o mais próximo possível disso aqui, mas nunca vai ter isso aqui. Nunca vai ter o fecho convexo dos pontos aí que a gente está interessado. Beleza. Agora vamos falar um pouco do problema da mochila, né? Agora a gente vai voltar em coisas até que a gente já viu aqui no curso, e então acho que vai ser fácil de vocês entenderem aqui o que eu quero falar. Deixa eu só dar um bico na minha água. Então, relembrando aí, ó, problema da mochila binária. O que é dado para a gente? Um inteiro positivo B, representando a capacidade da mochila, e um conjunto de N itens, sendo que cada item I tem um peso AI e um valor CI, tá bom? E aí o que a gente quer? Encontrar um subconjunto de itens cuja soma dos pesos seja no máximo B e cuja soma dos valores seja máxima, tá? Então a gente quer maximizar o valor, mas não pode estourar a capacidade da mochila, certo? Vocês lembram bem aí desse problema, né? Aí, quais os modelos que a gente tem para esse problema, né? A gente vai olhar dois modelos agora, né? Um modelo é o modelo que a gente já viu lá, é o modelo mais óbvio, né? Que é o seguinte, você vai lá e fala, eu quero maximizar, né, essa função sujeito a x pertence a k, e esse k, quem que é esse k, né? É o conjunto dos x's aí, vetores, né, binários, em que esse somatório aqui está o menor ou igual a b, né? Então, eu tenho a variável binária xi, indica se o item i tal não está na mochila. Se o item está na mochila, aí eu tenho que computar aqui o peso dele nesse somatório, e aí esse somatório então vai dar o peso total dos itens que eu coloquei na mochila,
e isso não pode ser maior do que a capacidade da mochila, certo? O modelo que a gente já viu, né? Certo? Então esse é o modelo um. Agora, qual que é o modelo 2 aqui, ó? O modelo 2 ele tem a ver com alguma. A gente viu aí algo que se parece aí com esse modelo 2, mas a gente, na aula lá de plano de corte, né? Desculpa, na aula de branch and cut, né? Só que lá a gente meio que juntou, né, os dois modelos, né? Agora, então, só para vocês não confundirem, tá? Agora a gente não vai juntar esses modelos. Então, agora que é o modelo um é uma coisa, o modelo 2 é outra coisa, tá? Então, o modelo 2 ele não vai ter essa restrição aqui, tá? Ele só vai ter aquelas restrições de cobertura, tá? Então, quais que são as restrições de cobertura? É assim, eu pego toda a cobertura C, tá? Vocês lembram o que que é uma cobertura? A cobertura é assim, quando eu pego um conjunto de itens que estoura a capacidade da mochila. Aí, qual era a inequação de cobertura? Quando eu somar as variáveis lá desses itens todos, como eles estouram a capacidade da mochila, eles não podem estar todos ao mesmo tempo na mochila. Eu tenho que tirar pelo menos um deles não vai estar na mochila, né? Então essa inequação aqui é válida, né? Eu somar todos os itens da cobertura e dizer que isso é menor ou igual à cardinalidade da cobertura menos um, tá? Essa é uma restrição válida, tá? Que a gente viu lá na aula de Branch and Cut, né? E aí lá a gente usou isso lá como plano de corte. Então a gente estava juntando o modelo 2 com o modelo um lá naquela aula do Branch and Cut. Agora, o que a gente está falando é que assim, ó, a gente está olhando para o modelo um só com essa restrição e agora olhando para o modelo 2 só com as restrições de cobertura, tá bom? E aqui, ó, só para ser um pouquinho mais específico, são as coberturas minimais, tá bom? Coberturas minimais. O que que é uma cobertura minimal, tá? Ela é minimal se, ó, tá até escrito aqui, né? Se a retirada de qualquer item resultar em um conjunto que não é uma cobertura, tá bom? Então eu falo, se qualquer item que eu retiro desse conjunto aqui, ele deixa de ser uma cobertura, ou seja, vai caber na mochila o que sobrou, né? É, então então essa cobertura é minimal, né? Eu não consigo arrancar ninguém, né? O conceito de minimal é sempre esse, tá? Não é, nunca confunda minimal com mínimo, tá, pessoal? Minimal não é mínimo, tá? Minimal é assim, você tem alguma propriedade que você quer que seja satisfeita num certo conjunto. Aí você fala, se eu retirar um elemento desse conjunto, ele continua satisfazendo a propriedade que eu quero? Continua. Ah, então ele não é minimal. Eu ainda consigo ir arrancando caras desse conjunto, né? Quando chegar num ponto em que eu falar, eu não consigo mais retirar ninguém do conjunto, qualquer um que eu tirar, o conjunto deixa de atender a propriedade que eu estou interessado, ah, então esse conjunto é minimal, entendeu? Então uma cobertura ela vai ser minimal quando, se você arrancar qualquer elemento dela, o que sobrar não vai ser uma cobertura, tá bom? Então nesse modelo 2, ó, ele só tem as restrições de coberturas minimais, tá bom? Ele não tem essa restrição aqui, ó, tá? E isso aqui já é suficiente para modelar o problema, tá? Se a gente tiver todas as inequações de coberturas minimais, aí a gente não precisa dessas restrições aqui, tá bom? A gente já viu lá na aula de Branch and Cut que, né, assim, né, lembra que a quantidade de coberturas é exponencial, né? E aí então não consigo ter todas essas inequações. Aí também a gente falou de plano de corte, mas a gente também viu que o problema da separação lá também é difícil, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não está entrando ainda nos méritos de o que é viável de se fazer na prática, tá? Porque esse modelo 2 aqui ele é inviável na prática, né? Você não tem como colocar todas as restrições de cobertura, tá? Na prática, tá? Certo? Então a gente só está olhando para os modelos, não está entrando nos méritos se eles são fáceis ou difíceis de resolver, tá bom?
mesmo a relaxação linear deles, né? Porque nesse caso aqui, mesmo a relaxação linear é difícil de resolver, mas a gente não vai entrar nesses méritos, a gente só vai olhar para os modelos e falar qual dos dois é melhor, tá bom? Qual dos dois tem uma relaxação linear melhor, tá bom? Beleza. Então a primeira coisa aqui, ó, proposição, tá? Estou citando agora o nosso livro-texto lá do curso, tá bom? Então é a proposição 2.1 lá do nosso livro-texto do curso. É que ela diz que esses dois conjuntos são equivalentes, né? Eles coincidem, tá? Então esse K e esse KC aqui, os pontos inteiros, então, que satisfazem as inequações de cobertura, são os mesmos pontos inteiros que satisfazem essa restrição aqui, tá bom? Então, do ponto de vista de soluções viáveis inteiras, aqui a gente está falando do mesmo conjunto, tá bom? Agora lembra que assim, quando a gente vai falar de modelo, a gente está preocupado não só com os pontos inteiros, a gente está preocupado com a relaxação linear, tá? Então eu poderia ter um conjunto aqui, ó, um poliedro aqui maiorzinho, né, ó, contendo só esses pontos inteiros e poderia ter esse fecho convexo aqui contendo os mesmos pontos inteiros. Só que se você está olhando para uma relaxação linear que está aqui mais frouxa, né? Ela é pior do que essa que está mais apertada aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que enxergar aqui, ó, é que olhando para os pontos inteiros dá na mesma, tá bom? Agora vamos comparar as relaxações lineares, né? Aí como que a gente compara, tá? Só aqui, pessoal, para eu não ficar dizendo aqui toda hora de onde eu estou tirando as coisas, ó, sempre que tiver alguma coisa em inglês aqui nos slides dessa aula, elas foram tiradas do nosso livro-texto do curso, tá bom? Quando for alguma outra coisa que eu pegar de outro lugar, eu falo, tá? Mas tudo que está em inglês aqui eu peguei do livro-texto do nosso curso, tá bom? Tá bom. Então, como que a gente compara dois modelos diferentes? Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Agora, seguindo a nomenclatura do livro, lembra que lá a gente está pensando de programação linear inteira mista, tá? Então, mista porque algumas variáveis têm restrição de integralidade e outras não, tá bom? Então, no x, lá no caso, são as variáveis que têm restrição de integralidade e o y são as variáveis que não têm restrição de integralidade, tá bom? Então, por isso que no livro ele representa assim sempre com dessa forma, né, com x e com y, só para ter essa distinção, tá? A gente poderia até ignorar essa parte aqui do y se a gente quiser olhar só para programas lineares inteiros, né, sem ter esse mixed aqui no meio da história, tá bom? Beleza. É, então aqui, ó, vamos olhar para esses dois conjuntos aqui, ó, as soluções viáveis desse modelo aqui, ó, né, com a restrição de integralidade, e agora o outro modelo aqui com restrição de integralidade também, tá? Então modelo um e modelo 2, né? Aí, ó, então assim, assuma que esses dois modelos representam o mesmo conjunto de soluções inteiras, né? Quando a gente olhar para o inteiro é o mesmo. Agora, só que agora considere a relaxação linear de cada um deles, tá bom? Porque sempre que a gente for comparar modelo, pessoal, a gente vai comparar dois modelos que o conjunto de soluções inteiras é o mesmo, tá bom? Geralmente é isso que a gente vai fazer, né? Quando não é, aí assim são casos, eu não vou nem é melhor eu não ficar falando das exceções, vai? Porque, enfim, às vezes os poliedros eles estão em dimensões diferentes, aí a gente tem que fazer projeção, sabe, de um poliedro numa outra dimensão, enfim, coisas que acho que nem a gente nem vai ver isso aqui no curso. Mas tudo bem. Então, beleza, assim, de forma geral, tá? Falando assim, grosso modo, a gente sempre vai querer comparar dois modelos que têm lá o mesmo conjunto de soluções inteiras, né, como soluções viáveis, né? E aí a gente vai querer comparar as relaxações lineares, né?
Então, P1 vai ser a relaxação linear do modelo 1 e P2 vai ser a relaxação linear do modelo 2, tá? Bom, se o P1 ele está estritamente contido em P2, então essa formulação é melhor, tá? Essa representação aqui de P1, ela é melhor do que a P2, porque ela está estritamente contida no P1, tá bom? Então, voltando naquela figura lá, ó. Imagina que eu tivesse aqui um outro poliedro que tivesse aqui, ó, mais frouxo aqui, ó, do que esse feixe convexo. Então, como esse feixe convexo ele tá estritamente contido nesse outro aqui que eu não desenhei, mas que eu estou desenhando aqui com o mouse, né? Então ela é melhor, né? Porque ela está mais apertadinha, tá bom? Então, beleza, acho que até aí nenhuma novidade, né? Se o P1 for igual ao P2, bom, então essas representações são equivalentes, tá? Agora tem um caso aqui, ó, que é o seguinte, ó, se P1 menos P2 ou P2 menos P1, a diferença, né, entre P1 e P2 ou P2 e P1 forem não vazias, tá, nos dois casos, então essas representações são incomparáveis, tá? Então, o que que acontece, né? Putz, aqui vai ficar ruim porque eu não vou conseguir desenhar. Mas aqui, ó, imagina que eu tenho. Eu não vou desenhar, né? Não vou conseguir desenhar. É que vai ter algum ponto, às vezes, que tá no modelo um e não tá no 2. E aí vai ter algum ponto que tá no 2 mas não tá no um, entendeu? Então você não consegue dizer que o um está totalmente contido no 2 e nem que o 2 está totalmente contido no um, tá? Então você não consegue dizer qual dos dois é melhor, entendeu? Pelo menos não nesse aspecto aí, de um estar contido dentro do outro, tá bom? Beleza? Então a gente diz que eles são incomparáveis, tá? Beleza? Então, dois modelos, ou eles são, um você consegue falar qual dos dois é melhor, ou então os dois são equivalentes, ou então os dois são incomparáveis. Beleza? E aí a gente está falando de teoria, né? Porque na prática, aí você pode comparar através de experimentos computacionais e tal, né? Deixa eu dar um bico aqui na minha água. Bom, agora digamos que pondo a mão na massa, e como que a gente faz aí para comparar os modelos, né? Como é que a gente sabe, né, se um modelo está contido no outro, se não está? Então aqui, ó, se para toda inequação do modelo 2 eu tenho esse sistema aqui, né, admite uma solução, e qual sistema é esse, né? Tá, ó, eu vou digerir isso aqui para vocês, né, em vez de eu ler a definição. Ó. O que que isso está querendo dizer aqui para mim, ó? Tá querendo dizer que eu vou pegar o sistema um e eu vou fazer uma combinação das inequações dele, tá? Lembra quando a gente fazia lá no... Quando a gente estava estudando o método simplex, que a gente ficava combinando lá equações, né? Porque primeiro a gente transformava em equações, né? Ficava combinando as equações e gerando equações novas. Aí vocês lembram daquelas discussões que a gente teve, né? Se eu pegar uma restrição, multiplicar por um valor, a restrição é basicamente a mesma. Aí se eu pegar duas restrições, somar e incluir no modelo, substituindo uma dessas duas, o modelo continua igual. Então vocês lembram daquelas coisas, né? Fazer combinações lineares, né? das restrições de um modelo você continua com o mesmo modelo, né? Então, basicamente, ó, ele tá dizendo que nesse caso aqui, ó, eu obtenho todas as restrições do modelo 2 se eu consigo obter todas as inequações do modelo 2 através de combinações lineares do modelo um, então digamos que esse modelo 2 ele é implicado pelo modelo um, né? Certo? Porque eu obtenho ele através de combinações do modelo um, né? Eu obtenho as restrições do modelo 2 através de combinações lineares do modelo um, tá bom?
Então, ó, então toda inequação definindo P2, ela é implicada por um conjunto de inequações definidas no P1, né? E aí, portanto, o P1 ele está contido no P2. Aqui a gente não está falando contido estritamente, ó, tem um contido com a barrinha embaixo, né? Assim, pode ser que os dois sejam equivalentes, tá? Mas por que que eu consigo concluir que o P2, que o P1, desculpa, está contido no P2, né? Porque assim, eu estou combinando, eu estou conseguindo obter, né, o P2 através de combinações lineares das restrições do P1, tá? Então o P1, só que o P1 ele pode ter mais restrições, né? Então nesse caso o P1 pode ser que ele seja mais restritivo do que o P2, tá? Porque eu estou conseguindo gerar todas as restrições do P2 a partir do P1. Só que o P1 pode ser que ele tenha mais restrições lá, tá? Então ele pode ser mais restritivo que o P2, tá? Beleza? Por isso que ele está contido no P2, tá? Então a gente já sabe que o P1, ou ele é equivalente ao P2, ou ele é melhor do que o P2, certo? Nesse caso aí, tá bom? Deixa eu só ler o que está escrito aqui. Tá, não, eu vou pular esse resto aqui, tá? Porque aqui ele só vai. Tem algumas partes aí que são mais formais do livro e tal, traz mais informação, sei somente ser, não sei o quê. Mas a conclusão, depois, quem quiser ler isso aqui, lê lá, não tem problema. Mas a ideia é basicamente mostrar isso aqui para vocês, tá? Que é uma forma de você olhar aqui para fazer essas comparações, né? Falar, pô, se eu consigo obter aí o P2 através de combinações lineares das inequações do P1, então o P1 aqui, ele ou é equivalente ao P2 ou ele é melhor que o P2, tá bom? Beleza. Aí vamos voltar para o negócio da mochila lá, né? Para o problema da mochila. Então imagina que agora a minha mochila tem capacidade 5 e aí os itens, os três itens têm peso 3 aí, cada um deles. Então no primeiro modelo a restrição vai ser essa aqui, né? 3x1 mais 3x2 mais 3x3 menor ou igual a 5. E no modelo 2, eu vou ter que pegar todas as coberturas lá, né? Então, o x1 com x2 é uma cobertura minimal, né? Tem que ser todas as coberturas minimais, né? Então, x1 com x2 é uma cobertura minimal, certo? Porque 3 mais 3 é 6. Então, estoura a capacidade da mochila. E se eu tirar ou x2 ou x1, o que sobra não estoura a capacidade da mochila. Então, x1 e x2 é cobertura minimal. E, bom, como os pesos aqui são todos iguais, né, isso vai valer para todo o par de itens aí. Então, x1, x3 e x2 com x3. São as três coberturas minimais que eu tenho, tá? Então, o modelo... E aí, como a cardinalidade da cobertura é 2, aí vai ficar lá a cardinalidade menos 1 aqui do lado direito, né? Então, vai ficar 2 menos 1, que é 1, tá? Então o modelo 2 para essa instância aqui, ó, vai ser esse aqui, tá bom? Agora que a gente vai ver, ó, será que qual desses dois modelos é melhor, né? Será que eu consigo descobrir isso olhando para essas coisas que a gente viu aqui agora? Será que eu consigo mostrar que fazer combinação aqui de linear de inequações de um modelo, eu consigo obter as do outro, né? Então vamos ver aqui, ó. Se a gente somar as três inequações aqui, ó, desse modelo aqui, ó, né? Então somando tudo vai dar 2x1, 2, né? 2 e 2 e aqui 3, né? Então vai dar 2x1 mais 2x2 mais 2x3 menor ou igual a 3, tá? Então a gente obtém essa inequação aqui através de uma combinação linear dessas três inequações aqui. Eu estou usando combinação linear, eu não sei, nem sei se eu posso chamar isso de combinação linear, né? Porque se fosse falar combinação linear de pontos é uma coisa, mas de inequações, né? Eu não sei se eu estou abusando aqui
da terminologia, tá? Então você pode dizer que é entre aspas, aí, combinação linear. Beleza, aí eu cheguei nessa restrição. E aí essa restrição acaba implicando essa outra aqui, que é justamente a restrição do P aqui, ó. Por que, né, que ela implica? Se eu multiplicar isso aqui por 5 sobre 3, né? 5 sobre 3 é isso? Então se eu multiplicar isso aqui por 5 sobre 3, vai dar 5 aqui do lado direito, e aí 5, isso aqui vezes 5 sobre 3 vai dar 3,33333, né? Então eu caio na inequação 3,33333, vou falar 3,3, para não ficar falando 33333. Então 3,3x1 mais 3,3x2 mais 3,3x3 menor ou igual a 5, tá? Só que aí, se essa inequação é válida com o ponto 3,3 no lugar do 3, né? Se ela é válida, e se eu arredondar para baixo, isso aqui vai valer também, né? Porque, certo? Se já valia com 3,3, a hora que eu arredondar o lado esquerdo para baixo, né, uma inequação de menor ou igual, se eu arredondar para baixo o lado esquerdo, vai valer também, né? Então, ou seja, essa inequação aqui, ó, ela ela está satisfeita, né? Assim, se eu tenho um ponto que satisfaz essas três inequações, ela vai satisfazer essa aqui também, tá bom? Então, ou seja, né, eu estou mostrando que o PC ele é pelo menos tão bom quanto o P, tá? Porque eu estou falando para você, ó, fazendo aqui, somando as três inequações, depois multiplicando por 5 sobre 3 e depois arredondando o lado esquerdo, eu tenho essa tua restrição aqui, ó. Então, meu amigo, qualquer ponto que satisfaz o PC, satisfaz também o P, né? Certo? Então, o meu modelo ele é no mínimo tão bom quanto esse aqui, tá? Então, o modelo da cobertura para essa instância, tá? Que a gente está olhando para uma instância específica, né? Então, para essa instância específica, o modelo da cobertura é tão bom quanto o modelo, digamos, convencional, né? Isso é o que a gente consegue inferir fazendo essas combinações aqui. Agora, como que a gente vai ver que essa inclusão ela é estrita, tá? Como que a gente faz para ver isso? Basta que a gente observe que tem um ponto aqui, ó, que é viável do P, mas não é viável do PC, tá bom? Então a gente sabe que todo ponto do PC que for viável do PC é viável do P também. Mas agora a gente vai ver que tem um ponto lá que é viável do P e não é viável do PC, certo? Ou seja, o P ele está mais folgado, né? Ele está mais relaxado do que o PC. Vamos ver que ponto que é esse, ó. Se eu colocar 1 no x1 e 2 terços no x2, tá? Então, aqui, ó, 1 no x1 então vai dar 3, aí 2 sobre 3 vai dar 2, né? Então vai dar 3 mais 2, 2 terços vezes 3, né? Aí vai dar 2. Então 3 mais 2 vai dar 5, certo? Então essa solução aqui, ó, ela respeita a capacidade da mochila, tá? Se eu colocar o item 1 uma vez e o item 2, 2 terços, né, do item 2 vai caber na mochila. Agora esse ponto aqui, ó, ele já não satisfaz essa restrição aqui, ó, x1 mais x2 menor ou igual a 1, tá? Porque 1 mais 2 terços não é menor ou igual a 1. Então essa solução não é viável do PC, beleza? Ou seja, olhando para essa instância específica, esse modelo do PC é melhor do que o modelo P, tá bom? Aí você pode concluir, né, apressadamente, que o modelo PC é melhor do que o modelo P, né? Você poderia tirar essa conclusão precipitada, né? Por que precipitada, né? Porque a gente está olhando uma única instância. A gente não está dizendo que sempre isso vai ser verdade para qualquer instância, tá? A gente olhou uma instância em específico, tá bom? Agora vamos olhar uma outra instância. Se você considerar um exemplo,
em que agora os itens têm peso 1, tá? E a mochila também tem capacidade 1. Então o primeiro modelo vai ficar x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 1, tá bom? Aí qual que vai ser o modelo lá de cobertura? Vai ser o mesmo de antes, certo? Porque quaisquer pares aqui de itens, eles vão ser coberturas minimais, né? Porque x1, o item 1 com o item 2 vai somar 2, né, de peso e vai estourar a capacidade da mochila. Então vai ser aquele mesmo modelo lá, ó, x1 mais x2 menor ou igual a 1, tal, x1 mais x3 menor ou igual a 1, x2 mais x3 menor ou igual a 1, tá? Vai ser o mesmo modelo para essa outra instância. Agora já o modelo 1 não vai ser o mesmo modelo, vai ser esse outro aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 1, tá? Aí, ó, o que que acontece? Nós vamos olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu só ver o que que ele está falando aqui. Antes, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Bom, eu só não estou sacando aqui da onde que ele tirou que o P está contido no PC, né? Ele não está argumentando aqui. Mas eu acredito que, ó, o argumento que a gente pode dar é o seguinte, ó. Se você tem uma restrição que x1 mais x2 mais x3 é menor ou igual a 1, então é claro que se eu arrancar o x3 daqui, ó, né, então assim, putz, eu ia pôr o dedo aqui na... eu ia pôr o dedo em cima do x3, mas não ia sair o meu dedo no vídeo, né? Porque então assim, né, se o x1 mais o x2 mais o x3 é menor ou igual a 1, então é claro que x1 mais x2 é menor ou igual a 1, certo? É claro que o x1 mais o x3 é menor ou igual a 1. É claro que o x2 mais o x3 é menor ou igual a 1. Então, assim, é claro que esse modelo P, que é esse modelo aí, ó, ele está contido no PC, né? Então, assim, toda solução viável desse modelo aqui vai ser viável desse outro aqui, certo? Né? Porque acho que isso é fácil de ver, né? Certo? Se eu somando os três caras dá menor ou igual a 1, então se eu somar dois deles, né, vai ter que dar menor ou igual a 1 também. Beleza. Agora, ou seja, né, antes, ó, naquela instância, a gente tinha partido lá primeiro argumentado de que o PC está contido no P. Agora a gente está argumentando o contrário, ó, o P que está contido no PC, tá? Então a gente mostrou agora que o P é que está contido no PC. Agora vamos ver se essa inclusão é estrita, tá? Então aqui a gente está falando, ó, o modelo P, o modelo convencional aqui, ele é pelo menos tão bom quanto o modelo das coberturas lá, minimais, tá bom? Agora vamos ver aqui essa solução, ó, botar meio em todo mundo, tá? Então se eu colocar meio em todo mundo, olhando esse modelo aqui, ó, meio mais meio menor ou igual a 1, satisfaz. Meio mais meio menor ou igual a 1, satisfaz. Meio mais meio menor ou igual a 1, satisfaz também, né? Agora não satisfaz esse aqui, ó. Se eu colocar meio mais meio, vai dar 1,5. 1,5 não é menor ou igual a 1, tá bom? Ou seja, nesse caso agora, o modelo convencional ficou melhor do que o modelo das coberturas. Certo, pessoal? Ou seja, né? Nada. Qual conclusão que a gente chegou, né? Nenhuma, né? É assim, esses modelos eles são incomparáveis, né? Vai ter, né? No caso geral é incomparável. Você não sabe qual dos dois é melhor, porque para algumas instâncias, né? Para algumas instâncias, só que ele é incomparável não nesse sentido aqui, tá? Cadê? Lá no começo, ixi, agora eu perdi o slide aqui. Ah, aqui, ó, tá? Aqui, ó, ele estava dizendo que eu posso ter modelos que são incomparáveis, mas assim, a gente está falando assim, não é uma instância em que ocorre isso aqui,
tá? Não é que tipo eu tenho uma instância que, né, que essas diferenças aqui são ambas não vazias, tá? A gente está mostrando duas instâncias diferentes, né? Então, para essa instância, a gente consegue mostrar que o modelo da cobertura é melhor, né? Assim, para essa instância, né? Desculpa. Então, para essa instância, a gente consegue mostrar que o modelo da cobertura é melhor. Para essa outra instância, a gente consegue mostrar que o modelo convencional é melhor, tá bom? E ou seja, no caso geral, a gente não sabe, né? A gente não consegue concluir, tá bom? A gente sabe que cada caso é um caso aqui nesse problema. Beleza? Agora vamos mudar de problema. Vamos falar do problema de corte, tá? Então assim, ó, uma máquina produz rolos de papel de comprimento W, W maiúsculo aí, tá? Então tem esse rolo aqui gigantesco de comprimento W, tá? E esses rolos aí, posteriormente, eles são cortados para produzir rolos menores, tá? De vários comprimentos diferentes, tá? De acordo com a demanda. Então, se tem uma certa demanda, ela fala, eu quero produzir aqui vamos supor que tenha 1 quilômetro aqui de papel, né? Aí você fala, eu vou querer um rolo que tenha 10 metros, 30 rolos que tenham 50 metros. Então eu vou cortando aqui, ó, rolos de 30 metros, rolos de 10 metros, rolos de não sei quantos metros, tá bom? Seja M o número de diferentes comprimentos encomendados, tá? Então M é o número é isso, eu ia falar de novo a mesma coisa. Para cada I de 1 a M, são dadas a quantidade BI e o comprimento WI do respectivo rolo menor a serem produzidos, tá bom? Então eu vou falar assim, ó, eu tenho, né, que fazer 10 rolos de comprimento 30. Eu tenho que fazer 50 rolos de comprimento 100. Eu tenho que fazer 8 rolos de comprimento 400 e por aí vai, tá bom? Aí o que a gente quer otimizar aí, ó? A gente quer minimizar o número de rolos do rolo. Quando eu falo rolo, pessoal, é esse rolo grande aqui, tá bom? Aí quando eu falo rolo menor, são esses rolinhos que a gente vai cortar, tá? Os que a gente corta do rolo grande para fazer os rolos menores, tá bom? Então a gente quer minimizar o número de rolos gastos para atender a demanda, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá? Imagina que você tem aí o W maiúsculo é 6, tá? Então o rolo grande lá que a máquina fabrica lá, ele tem 6 centímetros. Aí eu recebi uma encomenda de que eu tenho que produzir 3 rolos de 2 centímetros e 2 rolos de 3 centímetros, tá? Então eu poderia fazer assim, né? Ó, cortei aqui ó, 3 centímetros, cortei aqui 2, aí sobrou 1 centímetro aqui. E essa sobra eu vou jogar fora, tá? Aí eu pego outro rolo lá, corto de novo 3 centímetros, 2 centímetros, aí sobrou 1 centímetro que eu vou jogar fora, porque eu não tenho nenhuma encomenda de 1 centímetro. Aí eu pego aqui um terceiro rolo, corto aqui 2 centímetros e aí sobrou isso aqui. Então eu gastei, aí eu vou jogar fora, vamos dizer. Tá? Eu poderia guardar, né? Não precisava jogar fora, mas no nosso caso aqui, a gente gastou 3 rolos, tá? Para atender a encomenda. Mas a gente poderia ter sido um pouco mais econômico, né? E cortado diferente, ó. Falar, vamos cortar aqui, ó, 3 centímetros, depois pegar esse resto de 3 aqui para fazer o outro, ó. E aí depois, nesse rolo de 6 aqui de novo, nesse segundo rolo, né? Cortar os 3 de 2 centímetros. Aí eu ia ficar com um rolo inteiro aqui, ó. Aí esse rolo inteiro eu não gastei ele, entendeu? Esse aqui eu gastei porque eu já cortei ele, tá? Então, na nossa função objetivo, a gente vai dizer que nessa solução a gente gastou 3 rolos. Nessa solução aqui a gente gastou 2 só. Beleza? Então é isso que a gente quer minimizar, tá bom? A gente quer gastar o número mínimo possível de rolos, tá? Aí vamos ver a formulação. Ixi, ficou pequeno aqui.
Então, o que que é dado aqui para a nossa formulação? Um limitante superior no número de rolos necessários, tá? Que é P. Isso aqui não é dado do problema, tá? Isso é um dado para o nosso modelo. Então, a gente teria que calcular isso aí mais ou menos, tá? Tá bom? Então, quando você recebe uma encomenda, você fala: ah, essa encomenda eu sei que eu vou gastar no máximo 3 rolos, vai nessa aqui, né? Vamos supor que um jeito de você fazer isso é rodar uma heurística, vai? Então, vamos supor, eu rodei uma heurística que ela encontrou essa solução aqui, ó. Então, eu sei que a solução ótima vai ter no máximo 3 rolos, tá bom? Então, eu vou colocar 3 aqui no P, tá bom? É o limitante superior que eu tiver, tá? Quanto melhor aqui, melhor. Quanto melhor, melhor é boa, né? Quanto menor, vai? Quanto menor, melhor, né? Beleza. W maiúsculo, que é o comprimento lá de cada rolo. E aí depois eu tenho. Ai, desculpa. E aí depois eu tenho os pedidos lá, né? Que são os pares lá, BI e WI, para cada I de 1 a M, que é a quantidade de rolos menores de comprimento WI a serem cortados, tá bom? A quantidade BI, né, de rolos menores de comprimento WI a serem cortados. Aí, quais as variáveis que a gente vai definir aqui, ó? E qual vai ser a interpretação de cada uma delas, né? Então a gente vai ter uma variável binária y, tá? É, que ela vai indicar 1, né? Ela vai indicar que o rolo J está sendo usado e 0 caso contrário, 0 caso o rolo J não esteja sendo usado, tá bom? E aí eu vou ter uma dessa para cada rolo disponível, tá? Então, no caso, lembra lá, se eu calculei como limitante superior 3, né? Então eu falo, eu sei que eu vou ter no máximo, gastar no máximo 3 rolos, então eu vou dar rótulos aqui para esses rolos, né? Fala rolo 1, rolo 2, rolo 3. Aí eu vou ter a variável x1 associada a esse rolo, x2 associada a esse. X não, desculpa, y, né? y1 associada a esse rolo, y2 associada a esse rolo e y3 associada a esse rolo, tá bom? Aí se a variável y1 for 1, significa que eu usei o rolo, tá? Então nessa solução aqui, ó, todos os y's aqui teria que ser 1, porque eu usei os 3 rolos. Agora nessa solução, o rolo, o y3 aqui teria que ser 0, porque eu não usei esse rolo 3 aqui. Beleza? Ou seja, né, na função objetivo basta a gente somar os y's aí, certo? Que a gente quer minimizar o número de rolos, certo? Que a gente vai usar. Aí qual outra variável que a gente vai usar aí no modelo? Vai ter esse z e j. Ai, que sono, desculpa. Sono e sede. Então o z e j vai ser a quantidade de rolos menores do tipo I que serão cortados do rolo J, tá bom? Então, o tipo I aqui no caso, ó, a gente tem 2 tipos de rolos menores, né? É o rolo de 2 centímetros e o de 3 centímetros, tá? Então, vamos dizer que o rolo de tipo 1 é o de 3 centímetros e o de tipo 2 é o de 2 centímetros. Então, o B1, que é quantos, né, rolos desse tipo. Então, o B1 vai ser 2, que eu tenho que ter 2 rolos desse tipo aqui. E o B2 vai ser 3, tá bom? E aí o W1 vai ser 3, que é o tamanho, né, desse tipo de rolo. E o W2 vai ser 2, que é o tamanho desse tipo de rolo aqui, certo? E aí lá na variável, né, Z, vai dizer que assim, ó, Z e J, né, é assim, quem é rolo e quem é, o I é tipo, o I é o tipo do rolo, né? Então aqui, ó, esse tipo de rolo 1, que era o rolo, esse rolo maior aqui, ó, eu tô gastando, eu tô colocando uma unidade dele no rolo 1, né? Então o Z11 vai ser igual a 1 nessa solução aqui, ó. O Z11 nessa outra solução aqui é 2, né? Porque eu vou colocar 2 unidades desse rolo 1
do rolo menor 1 no rolo grande 1. Beleza? O Z13, ó, o rolo do tipo 1 no rolo grande lá, o rolinho, vou chamar de rolinho, o rolinho do tipo 1 no rolo do rolo 3 aqui, ó, qual que vai ser o valor da variável? Zero, né? Eu não tenho nenhum rolinho de tipo 3 aqui, com 3 centímetros nesse rolo aqui. Beleza? Então tá bom. Então vamos ver aqui o modelo, né? A primeira restrição. Então assim, né, olhando para a função objetiva, a gente quer minimizar a quantidade lá de rolos que a gente usa. Aí, se eu não falar nada, né, a solução melhor seria não usar nenhum rolo, né? Então eu tenho que obrigar de alguma forma ao solver aí, digamos, usar os rolos, né? Aí eu digo que é assim, ó. Eu vou ler de cima para baixo, vai. Eu ia olhar essa restrição primeiro, mas acho que é melhor eu olhar a de cima primeiro. Então, assim, ó, se eu usar o rolo IJ, né, ou se eu usar o rolo J, né, então essa variável YJ, ela vai ser 1 se eu usar esse rolo, né? Então, se eu usar esse rolo, aí quando eu somar aqui, ó, o comprimento dos rolos menores que eu colocar dentro desse rolo, não vai poder estourar o tamanho dele, que é W, certo? Agora, se eu não usar esse rolo, então se essa variável ficar zerada, aí eu não posso colocar ninguém naquele rolo, né? Se eu não estou usando o rolo, eu não posso colocar ninguém. Então, se for zero essa variável, o lado direito aqui vai ser zero. E, portanto, o lado esquerdo aqui vai ter que ser zero também, tá bom? Então, estou olhando aqui, ó, todos os tipos de rolo, né? Do tipo I aqui, ó, de cada tipo I. Aí eu pego o comprimento daquele tipo lá e vejo quantos daquele tipo eu estou colocando dentro desse rolo J, né? Certo? Então isso aqui, né, vai estar me dizendo aqui, ó, estou colocando um rolo de 3 e um de 2. Isso tem que ser menor ou igual a 6, né? Estou colocando dois de 3 e nenhum de 2, né? Então isso tem que ser menor ou igual a 6, tá bom? Então é isso que essa restrição está falando, tá bom? Aí aqui, zerei essa variável. Então eu tenho que colocar zero rolos de comprimento 3 e zero rolos de comprimento 2, certo? Então essa é a restrição que cuida da capacidade, né? Ela está garantindo para a gente que eu não estou estourando a capacidade de nenhum rolo, tá bom? Parece um pouco com um knapsack até, né? Eu estou escolhendo um conjunto de rolinhos menores lá para cortar lá de um rolo maior que não estoura a capacidade daquele rolo, certo? E aí o que falta eu dizer aqui, né, é que eu tenho que atender a demanda lá, o que me foi pedido, né? Então, para cada tipo de rolo e rolinho menor, né, para cada tipo de rolo menor e eu tenho que produzir BI quantidades desse rolo, né? Então, a hora que eu for somar quantos eu cortei lá de cada um dos rolos maiores, e essa soma vai ter que ser pelo menos o que foi encomendado para mim, tá bom? Poderia ser igual, tá, pessoal? Eu poderia colocar igual aqui, ó. Por que que tá maior igual, tá? Porque geralmente quando é, assim, programação inteira, se a gente puder substituir o igual por um menor igual ou maior igual, e é melhor, tá? Eu não vou explicar isso agora para vocês, mas é melhor, tá? É um detalhe técnico, vai. Enfim, eu não vou explicar agora, tá bom? Mas aqui, ó, o que você consegue perceber aqui, ó, é que como eu estou minimizando os rolos que eu quero abrir, não faria sentido eu colocar, tipo, eu cortar mais do que o que está pedido para mim, entendeu? Eu não tenho por que fazer isso, tá? Eu só preciso atender a demanda, entendeu? Então não preciso ficar, não tenho estímulo para ficar fazendo a mais aqui, ó, do que o que estava na demanda, tá bom? Então isso aqui vai ser atendido com igualdade.
Beleza, pessoal? Deu para sacar aí qual que é o modelo? Aí agora, não é um modelo difícil de entender, né? Certo? Aqui, ó, então só para, vai, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, olhando para essa restrição aqui, ó, e olhando nesse exemplo aqui, né? Então, a gente tinha que ter três rolos de 2 centímetros, né? Aí a gente está somando, ó, eu gastei um rolo de 2 centímetros desse rolo um aqui, um daqui, um daqui. Ah, então deu lá o maior ou igual a 3, tá? Porque eu peguei um do 2 e um do 3, né? Aí aqui, já no outro caso, ó, pegou zero do um, 3 do 2 e zero do 3. Mas aí como pegou 3 daqui, já deu o maior ou igual a 3 lá, tá bom? Beleza. Então, ou seja, tá? Então, nessa solução aqui, ó, o Z e J desse cara aqui é 3, tá bom? Então eu tô cortando 3 rolos menores de 2 centímetros desse rolo do meio aqui, tá? Então a variável correspondente aqui vai ter valor 3. Beleza? E a demanda, né, daquele cara vai ser 3. Beleza? Então, bom, se você não entendeu esse modelo, pessoal, aí para um pouco o vídeo, dá uma olhada nele, dá uma pensada aí, tá? Às vezes o professor explica de um jeito que não te pega, vamos dizer assim, né? Não toca você lá no fundo. Mas aí, então para um pouquinho e vê se você consegue entender, mesmo sem eu conseguir fazer você entender aí com a minha explicação. Tenta ler o modelo, tenta ver qual que é o problema e ver se você entende esse modelo. E é importante, tá, pessoal, quando vocês estiverem estudando, não deixar as coisas passarem, entendeu? Porque se vai deixando passar, aí depois chega uma hora que você fala, ah, eu não estou entendendo nada da matéria e tal. É porque foi deixando passar as coisas, entendeu? Então não deixa passar. Se você não está entendendo, pausa, vê o problema de novo, vê se você entendeu. Me manda dúvida lá no Whats, tá bom? Beleza. Pergunta, né? Essa formulação um é boa? Né? Essa formulação um é boa? Resposta, né? Não. Resposta categórica, não. Por quê? Tá? Em muitos casos, o limitante obtido através da relaxação linear está muito longe do valor ótimo. Tá? Por exemplo, pode ser que em algum caso lá o valor da relaxação linear seja exatamente o valor ótimo. Né? Mas isso porque às vezes a instância é fácil. Tá? Às vezes tem instâncias que são muito fáceis. Né? Mas se você fizer uma instância um pouquinho mais difícil, aí a relaxação linear pode ser bem ruim. Então, por exemplo, ó, se a gente tivesse o W como 5, né? Então, aqui no nosso exemplo, o W era 6, né? Que é a capacidade do rolo maior. Agora, vamos pensar que a capacidade é 5, tá? E aí você só tem um tipo de rolo menor, que é um rolo menor que tem um comprimento 3. Então, você tem desse 3 aqui, ó, tá? Você só tem desse aqui, ó. Então, o rolo maior agora tem capacidade 5 e agora eu recebi encomenda de um único tipo de rolo menor, que é o que tem 3 centímetros, tá? E só que eu recebi uma encomenda gigante aqui, ó, de 1000, tá? Então, eu tenho que produzir 1000 rolos menores de tamanho 3, tá? Só que agora, o que acontece, né? Na relaxação linear, qual o valor que vai dar lá? Vai dar, eu vou pegar e vou fazer o quê, né? Eu vou jogar um rolo de 3. Então, como que a relaxação linear vai fazer, né? Ele vai falar, cabe 5. Ah, tá bom, então eu vou pegar um rolo de 3. Aí vai sobrar 2, né? Não vai caber outro rolo de 3. Mas aí eu pego a fração, né? Vai ser 2 terços, né? Eu vou pegar 2 terços do outro rolo de 3 e vou colocar aqui, ó. Porque o fracionário, né, ele vai quebrar o rolo de 3 e vai pegar 2 terços e vai colocar aqui dentro. Aí, então ele vai conseguir preencher exatamente todos os rolos grandes com essa gambiarra, né? Porque, tipo, se eu pudesse
fracionar os pedidos, aí eu não, aí o problema seria trivial. Você concorda comigo que o problema é trivial, né? Se você falar, eu posso fracionar aqui o negócio, você vai conseguir tipo encher todos os rolos, né? Ou seja, né? Onde eu estou querendo chegar, né? Eu vou simplesmente pegar o comprimento lá de cada rolo que está encomendado, multiplicar pelo número de rolos que foi encomendado e dividir por 5, que é a capacidade lá, o W grande aqui, ó, que é a capacidade de cada rolo grande. Ou seja, eu vou gastar 600 rolos para fazendo essa gambiarra de fracionar os rolos menores, né? E aí esses 600 eles vão estar cheios até o talo, né? Eu vou encher eles bonitinho, né? Só que aqui o ótimo, a solução ótima era 1000, né? Porque, enfim, uma vez que eu coloquei um rolo de 3 lá no rolo maior de 5, eu perdi aqueles dois lá e já era. Eu não vou conseguir usar mais aquele de 2. Eu só tenho encomenda dos rolos de 3, né? Então o de 3 não cabe dentro do 2. Já era, eu perdi o 2. Então para cada rolo menor desse eu vou gastar um rolo, né? Então o ótimo vai ser 1000, tá bom? Então, aqui o pessoal costuma até brincar, né? Quando a relaxação linear ela nos dá um limitante óbvio, aí tem um pessoal, inclusive que eu aprendi essa frase com o Cid, né? Que é o que eu citei aí da professor da Unicamp, né? É, aliás, bom, eu conheço o Cid já, ele foi meu supervisor também, quando eu estava na Unicamp, né? Que eu fiz pós-doc na Unicamp, né? Com o Cid. E aí o Cid, ele costumava falar essa frase, né? Que é assim, even my dog knows, né? Ele aprendeu essa frase com alguém lá, agora não vou lembrar o dono da frase. Mas é o limitante que é o even my dog knows, que é assim, até meu cachorro sabe que o ótimo é você pegar toda a sua demanda, lá, somar lá todos os comprimentos lá de tudo e dividir pelo tamanho lá de cada rolo, né? Isso aqui seria o mundo ideal, né? Se eu pudesse fracionar os rolos menores, não teria problema, vai? O problema seria trivial, né? Certo? Então, ou seja, a relaxação linear aqui não está me dizendo nada, entendeu? Quando a gente quer obter bons limitantes através de uma relaxação linear, é porque ela vai, né, ela vai ter alguma propriedade mais interessante. Nesse caso aqui, é uma coisa que eu nem preciso resolver um programa linear, basta eu calcular isso aqui, ó. Eu calculo isso aqui, eu tenho o mesmo valor lá que o programa linear me daria, tá? Então, uma relaxação linear ruim, tá bom? Pior, tá? Agora, pior ainda, né? Além disso, esse modelo ele tem um problema que a gente chama de problema de simetria, tá? É, problema aqui não no sentido de problema que a gente quer resolver, né? É uma propriedade indesejável, tá? É problema no pejorativo, tá? A bucha. Ele tem essa bucha, que ele tem simetria, tá? A simetria é quando existem múltiplas soluções equivalentes, mas que são consideradas como se fossem diferentes, tá? E isso vai causar uma degradação da performance, tá? Então, da onde que vem essa história da simetria? É quando a gente decidiu rotular os rolos, tá? Então, quando a gente falou, esse aqui é o rolo 1, esse aqui é o rolo 2, esse aqui é o rolo 3. Aí o que que acontece? Se eu pegar e falar agora, então essa é uma solução. Se eu simplesmente permutar as coisas aqui, falar, eu vou jogar esse rolo aqui, ó, para cá, ó. Então o que eu fiz no rolo 3, agora eu vou fazer no rolo 2. E o que eu fiz no rolo 2, agora eu vou fazer no rolo 3. Então eu tenho uma outra solução, né? Certo? Só que na verdade eu não tenho outra solução, né? Eu simplesmente permutei uma solução que eu tinha, né? Só que aqui no caso, quando eu faço essa permutação, é uma outra solução viável, se eu for olhar para esse modelo, tá? Isso é muito ruim, porque quando a gente, por exemplo, se a gente fosse resolver isso aqui usando o branch and cut, que a gente já viu lá que os solvers vão resolver isso aqui fazendo branch and cut,
né? Então lá no Branch and Cut, ele vai fazer lá, vai fixar variáveis, vai incluir cortes para eliminar certas soluções, né? Então, ele incluiu um corte, eliminou uma solução. Quando ele colocou esse corte, eliminou uma solução, o que que vai aparecer depois? Vai aparecer essa mesma solução, só que permutada, entendeu? Então, imagina quantas permutações que tem, né? Se esse P aqui, ó, que é o número de rolos lá que você vai ter no máximo, se esse P for muito grande, meu, você vai ter várias permutações de cada solução, entendeu? Então, isso é tanto das soluções inteiras como das fracionárias, tá? Então, quando você colocar um corte numa solução, aí vai aparecer uma permutação dela. Aí você vai ter que colocar um corte para cortar a permutação. Aí vai aparecer outra permutação. Então você vai ficar cortando, cortando, cortando e não vai sair do lugar. Tá? E aí também na árvore do Branch and Bound, quando você fala, eu vou fixar essa variável lá em zero, vou fixar em um, não sei o que, você vai fixando as variáveis. E aí você vai explorando o espaço de busca lá das soluções, né? Só que o que que acontece? A mesma solução, ela vai aparecer em vários lugares diferentes da árvore, porque vai aparecer aquela solução, depois vai aparecer a permutação daquela solução, vai aparecer todas as permutações daquela solução. Então a árvore também vai ficar gigante, né? Com coisas redundantes lá dentro, tá? Então essa coisa de eliminar a simetria de formulação é uma coisa que é estudada em programação inteira, tá? Tem formas diferentes de eliminar a simetria, tá? A gente vai ver aqui agora um jeito de eliminar a simetria, tá? Mas tem outros jeitos de fazer isso, tá? Beleza. Então agora a gente vai ver uma segunda formulação que ela elimina esses dois problemas aqui, tanto o problema do Even My Dog Knows aqui, o limitante Even My Dog Knows, como também o problema da simetria, tá? Então vamos lá, deixa eu só dar um bico na minha água aqui. Então vamos definir aqui, ó, um conjunto S torto aí, ó, que ele vai ser o conjunto de todos os padrões que cabem dentro de um rolo, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um padrão, então voltando para aquele primeiro exemplo lá, que a capacidade lá é 6, né? O W maiúsculo é 6, e aí eu tenho dois tipos de encomenda lá, né, de item, um de 3 centímetros e um de 2 centímetros. E aí, então, quais são os padrões que eu vou ter? Ó? Padrões de corte que eu vou ter. Eu vou ter esse aqui, ó, que é cortar os dois, cortar de 2 centímetros, né? 3 de 2 centímetros dentro do mesmo cara. Eu vou ter colocar dois de 3 centímetros dentro do mesmo rolo. Eu vou ter colocar um de 2 centímetros sozinho, né? Eu vou ter colocar dois de 2, né? Que eu não coloquei aqui, ó. Eu não listei todos, né? Então, outro padrão que eu tenho é 2 de 2, tá? Outro padrão que eu tenho, um de 2 com um de 3, né? Outro padrão que eu tenho, que eu também não coloquei aqui, um de 3 sozinho, tá? Então, esses padrões são todas as possibilidades que você tem, só que olhando para um único rolo, tá? Então, você olhou para um único rolo. O que que você poderia fazer com esse rolo? Poderia, aí você vai olhar todas as possibilidades. Ah, eu poderia cortar de 2 em 2, poderia cortar de 3 em 3, poderia cortar só um 2 dele, poderia cortar um de 3 e um de 2, poderia cortar dois de 2, só um de 3 e jogar o resto fora. Então você vai ter todos esses padrões aí, tá bom? E aí, ó, esse modelo agora, ele vai associar uma variável, tá, binária, a cada. Quer dizer, não, desculpa, não é binária, não. É uma variável que pode assumir valores inteiros aí quaisquer, né? Desde que não negativos, né? Então eu poderia usar esse padrão duas, três vezes, né? É que nesse exemplo aqui não faz muito sentido porque a demanda lá não é tão grande, mas eu poderia ter uma demanda gigante lá
desses rolos menores aqui de 2 centímetros, eu poderia querer usar esse padrão aqui várias vezes, tá? Então a variável não é binária não, tá? É variável inteira. Então eu vou ter uma variável inteira associada a cada um desses padrões, tá? E aqui você, né, você vai perguntar assim, nossa, mas a quantidade desses padrões aí é gigante, pode ser exponencial, né? Sim, pode ser exponencial, tá bom? A gente tá, de novo, né? Mesma coisa que a gente fez lá no negócio da mochila binária, né? A gente olhou um modelo compacto, depois a gente olhou um modelo que tinha várias restrições, mas a gente não está uma quantidade exponencial, né, de restrições, mas a gente não está entrando nesse mérito agora, tá? A gente só está olhando para a qualidade dos modelos, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa, só que agora a gente vai ter um número exponencial de variáveis, tá? E não de restrições, tá? Então, como o número de padrões aqui é muito grande, pode ser exponencial, e eu vou associar uma variável a cada padrão, então eu posso ter um número exponencial de variáveis nesse modelo, tá bom? Mas então não vamos nos preocupar com isso agora, tá? Então aqui, ó, o meu vetor S, o S, o conjunto, né, S torto, ele vai ser o conjunto que tem esses vetores que representam esses padrões, tá? Então, qual é o vetor que representa esse padrão aqui, ó? É o 3, 0, né? Que ele tem três itens do tipo 1 e 0 itens do tipo 2. Eu estou considerando que o tipo 1 é o que tem 3 centímetros e o tipo 2 é o que tem 2 centímetros. É o contrário, desculpa. Deixa eu ver aqui. Não, eu fiz errado aqui. Eu fiz errado. Aqui era 0,3, né? Não era 3,0. Que eu tenho 3 do tipo 2 e nenhum do tipo 1. Tá bom? Então isso aqui tá errado, tá? É 3 do tipo. Então é 0,3. 0,3. Aí aqui, então se eu errei aqui, acabei errando aqui também, né? Que aqui é 2,0, né? São 2 do tipo 1 e nenhum do tipo 2. Depois eu troquei todos, né? Na verdade eu errei todos aqui. Tá aqui onde é 1, 0 era para ser 0, 1, né? 0 do tipo 1 e 1 do tipo 2. Aí por último só acertei esse aqui, vai 1, 1, né? Acertei esse aqui sem querer, né? Um rolo do tipo 1 e um rolinho do tipo 2, certo? Então é assim que a gente representa aí esses padrões, tá bom? E aí, então, aí a gente vai querer, de novo, minimizar quantas vezes a gente vai usar cada padrão, né, a soma disso tudo, por quê? Porque isso vai indicar quantos rolos que a gente vai gastar, né? E aí qual é a restrição? É de atender. Aí aqui, ó, nesse modelo, a gente não precisa mais falar da capacidade do rolo, certo? Porque, ó, no primeiro modelo, a gente tinha uma restrição aqui de atender demanda e tinha uma restrição de respeitar a capacidade do rolo, certo? Nesse modelo, a gente não precisa mais falar de respeitar a capacidade do rolo. Por quê? Porque a gente só está considerando padrões aqui viáveis, né? Padrões que não estouram a capacidade do rolo, tá bom? Certo? Aqui na definição dele isso já está dito, ó, tá bom? Só que isso aqui, ó, apesar de estar sendo representado aqui com inequações, não sei o quê, isso não faz parte do modelo, tá? Você imagina que você tem esses padrões aqui na tua mão, ou você tem um jeito de... Lembra que a gente fez lá plano de corte, né? Gerar os cortes dinamicamente? A gente também pode fazer isso com as colunas, né? Com as variáveis, né? Então, gerar as variáveis dinamicamente, tá? A gente vai ver isso aí mais para o final do curso, como fazer, né? Mas, enfim, tá bom? Então, então é isso, né? Eu estou minimizando quantos rolos eu vou usar e agora falta eu dizer aqui alguma coisa sobre a demanda, certo? Porque as capacidades eu sei que eu já vou respeitar. Os padrões que eu estou usando já respeitam as capacidades. Beleza. Aí agora, então, para cada tipo I de rolinho lá menor,
eu vou ter que ver se a demanda dele está sendo atendida, né? Então eu vou somar para todos os padrões lá, aí eu vou ver quantas vezes eu estou usando aquele padrão, e aí o SI é quantas vezes o elemento I aparece nesse padrão S aqui, tá bom? Então, no caso, ó, nesse padrão aqui, ó, o elemento de 2 centímetros aparece 3 vezes. Então, esse SI aqui deveria ser 3, tá bom? Então, se eu usar esse padrão uma vez, vai dar 3 aqui. A demanda for 3, eu já satisfiz a restrição. Beleza, pessoal? Beleza, ó, o modelo é bem fácil de entender, né? A única pedra no sapato aí é essa história de que o número de variáveis é exponencial, tá bom? Mas agora a gente não está entrando nesses méritos, certo? Então, de novo, pensa aí, pessoal, vê se você entendeu esse modelo, tá? Se você não entendeu o modelo, para um pouco, pensa um pouco, lê as coisas, tá? Às vezes é assim que a gente entende, tá, pessoal? Parando e lendo, tá? Alguém, às vezes alguém buzinando na nossa orelha nem sempre é o jeito mais fácil de entender alguma coisa. Às vezes o jeito mais fácil é você com você mesmo, tá? Eu tento, eu até acho que para algumas pessoas pode parecer que eu fico repetindo 30, 40 vezes a mesma coisa, mas é porque eu estou tentando, sabe, facilitar para vocês. Então, às vezes, para algumas pessoas, algumas coisas a ficha cai mais rápido e pode parecer que eu estou meio redundante. Para outras pessoas, pode ser que naquela situação específica não caiu a ficha, mesmo eu falando várias vezes não caiu a ficha. Mas não se preocupe com isso, porque às vezes o jeito de eu explicar não foi intuitivo para você. Então, o que que você vai fazer? Você tenta ler e pensar. Vai lendo, vai quebrando a cabeça e algum momento você vai encontrar o jeito que faz sentido para você. E aí você vai entender as coisas, tá bom? Só, de novo, tá? Não vai deixando as coisas passar. Ah, eu entendi mais ou menos. Eu entendi a ideia, né? Assim, eu falo porque eu também às vezes faço isso. Às vezes não, várias vezes eu faço isso, né? Alguém está explicando alguma coisa, eu falo, acho que eu entendi mais ou menos a ideia, né? Eu acho que beleza, né? Só que, meu, se você fizer isso, você vai ter dificuldade com a disciplina, porque vai acumulando coisas aí que você entendeu pela metade e isso pode te prejudicar lá na frente, tá bom? Então vai vendo essas coisas com cuidado aí. Dúvidas vocês vão me mandando lá no WhatsApp. Eu acho que eu vou fazer uma pausa, que a aula já está acabando, mas eu vou quebrar o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo.